Salve, salve, meus amigos, como estão todos? Tenho plena certeza que muito bem. Esse é nosso desejo, essa é nossa esperança, que vocês sempre fiquem bem. Estamos gravando aqui já nos últimos dias, últimas semanas do mês de maio do ano de 2026. Eu não tenho a menor ideia de quando que esse programa vai ao ar, também não faz a menor diferença, mas tá uma friaca aqui em São Paulo que vocês não têm ideia. Deu uma virada no tempo, que meus cachorrinhos estão aqui, que parece um bolinho só, parece um monte de cachorrinho, tá parecendo um só. Mas isso só traz mais alegria. Alegria como eu tive quando eu recebi o material dessa moça que está aí. Aliás, deixa eu mudar uma coisa aqui. Eu gosto do nome inteiro. Quer dizer, qual é o seu nome inteiro? É Kátia Vaz Pérez Alves Bacariça. Pérez Bacariça. Eu gosto de colocar o nome inteiro. Olha que maravilha. Eu também. Eu coloquei o meu nome inteiro no livro. Eu tenho orgulho do meu nome. Ah, sem dúvida. Eu tenho essa pessoa a quem assim que ela apareceu, como vocês sabem, que sou um bandista desde nascimento, né? Eu recebi a coroa mediúnica da minha mãe, que tinha o grupo da Boa Vontade, mantive o grupo da Boa Vontade, mas como um braço social do Instituto Caminhos da Evolução, que é hoje onde eu pratico a minha tão querida Umbanda. E o livro que eu recebi do pessoal da LC, aliás, obrigado, pessoal da LC, sempre colaborando muito aqui com o Café Cultural. Quando me mandaram o material, eu falei, não é que eu tenho que falar com essa moça, não é que eu preciso falar com essa moça. Vocês precisam ouvir o que ela tem a dizer, o como ela tem a dizer. Mas eu quero começar o programa da mesma maneira como eu começo sempre, para que a gente não mude muito o esquema. Eu quero saber, já agradecendo a sua presença, pedindo novamente a sua bênção, mãe. Quem é? Pai, Oxalá abençoe. Kátia Vaz Pérez Bacariça, por Kátia Vaz Pérez Bacariça. E aí eu vou pegar o livro. Enquanto a senhora fala, eu vou pegar o livro que está aqui do meu lado, agora que eu vi. Ah, que legal. Fala aí. Quem é tu? Quem és tu, mulher? Eu sou Kátia Vaz Pérez Alves Bacariça, Ialorixá, do Reino de Iemanjá e de Nanã. Inicialmente, era Reino de Iemanjá, por quê? Porque foi a minha avó que criou o Reino de Iemanjá, o centro, juntamente com meu avô Valdemar e juntamente com a mãe pequena, minha mãe, Jane. E ela, desde pequena, ela começou com a espiritualidade, ela nasceu praticamente na espiritualidade, né? E quando ela tinha 9 anos, a mãe dela faleceu. E ela foi criada pelo pai, Domingos, e pela minha bisavó, Cândida. E ela já começou a ver Iemanjá, começou a sentir já a espiritualidade, a Umbanda na vida dela. Ela via Iemanjá, ela morava em Santos, na Baixada Santista, a minha família toda é de Santos, né? E meu avô, inclusive, trabalhava no Porto. O meu bisavô, né, pai dela, trabalhava no Porto, era estivador do Porto de Santos. Interessante, né? Uma profissão dura, uma profissão que as pessoas têm um pouco de preconceito, mas é extremamente dura, extremamente pesada e necessária. Sim, e necessária, exatamente. Ou seja, provavelmente um homem muito forte, com certeza. Sim, descendência espanhola, né? Eles vieram da Espanha para cá, a minha bisavó, a avó da minha avó, né? Tataravó, né? Porque é a avó da minha avó. A minha tataravó dizia que ela veio com as crianças no braço e veio para cá, para o Brasil, lá da Espanha, e tentou a vida aqui. Depois, o meu avô também, sempre meu tataravô, né? O pai dela, seu Domingos, sempre lutador para criar. Ela teve a Marina, depois ele casou novamente, depois que morreu a Júlia, mãe da minha avó, e aí ele casou, teve várias filhas, então ele teve 4 filhas, aí ele teve que cuidar delas praticamente sozinho, depois apareceu a madrasta, tal, não sei o quê. E ela sempre com essa mediunidade dentro dela, né? Já desde pequena via Iemanjá, por isso que o livro chama-se Marina, a menina que via Iemanjá, da série Marina.
que é uma sequência de vários livros. Porque E a vão sair princípio eu fiz... ainda. É. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. São 7 gente, livros. Gente, olha que maravilha. Quem me conhece sabe que eu nunca fiz isso, eu mesmo mostrei livro aqui. Eu sempre peço para que o autor mostre, mas esse eu faço questão de eu mostrar. Esse é o primeiro, A Menina que Vinha Manjar. Olha que capa maravilhosa. Que capa. Gente, é um livro apaixonante. Mas continua, mãe, desculpa. E ela me contava, minha avó me contava que ela via uma mulher, sempre estava vendo ela, uma mulher saindo do mar de cabelos negros, e sempre que ela sofria alguma coisa, que ela tinha uma vida muito sofrida. Primeiro que ela era mais velha, né? Tinha perdido a mãe, depois veio a madrasta, veio outras filhas, né? E aquela vida dura, e enfim, uma vida dura, né? Ela trabalhou como babá, empregada doméstica. A vida não foi fácil. E ela conheceu, depois de um tempo, ela conheceu meu avô, Valdemar, né? E interessante que o nome dela é Marina, né? Tem o mar na frente, e Valdemar com mar no fim. Quer dizer, olha só. Não teve não, nada. é assim. Não, pura coincidência, pura coincidência. Não, A gente sabe pura coincidência, gente. Pura coincidência. Ela, filha de Iemanjá, ele, filho de Xangô. E a história que eu conto é justamente isso, né? A trajetória dela como uma grande alorixá. E como eu vivia isso diariamente, as gírias eram feitas semanalmente, desde que eu nasci. Porque é o seguinte, o reino de Iemanjá nasceu em 1967, mas a minha avó já trabalhava antes. A casa, o meu avô comprou a casa na Praia Grande para ela trabalhar. Tá. Depois de uma bênção que ele recebeu, um salvamento, que inclusive está no livro, um salvamento que ele teve. Acho que eu não cheguei nessa parte ainda, mas tudo bem. Não, eu estou falando muito rápido, porque é tanta coisa para falar aqui. O programa é seu do mesmo. Caboclo Girassol, porque lá é o seguinte, é o reino de Manjá, Taba do Caboclo Girassol. Inclusive, quando o Caboclo Girassol, que era o grande guia trabalhador do reino de Iemanjá, veio a primeira vez, incorporou nela, ele é um caboclo inca, e ele não falava a língua portuguesa. Olha só. A língua era inca, então ninguém entendia o que ele falava. Não era maluco isso? Não, isso eu presenciei várias vezes. Não eu tem era isso criança, mais. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas hoje em dia. Claro, mas é bom entender o que as entidades falam, claro que é bom, e a gente entende. Agora, era tão gostoso quando a gente tinha que aprender. E eles não faziam isso, a senhora me perdoe. Sim. Mas assim, ele não fazia isso, eu imagino, para judiar, ele não fazia isso por soberba, não. Ele fazia isso porque é uma lição. Vocês precisam me entender. Exatamente. Eu tenho certeza que se ele quisesse falar português, ele falava. Mas sem dúvida alguma, sem dúvida. Russo, ele fala o que ele precisa agora. Francês, italiano, qualquer um. É o acolhimento, é trazer para perto e falar assim, eu vou falar. Vocês precisam me entender. Se virem. É tipo assim, né? Dar trabalho pra gente, que é o que eles mais fazem. E olha só, eu fui para Machu Picchu e fiz a trilha Inca. Que delícia. A pé. Com 40, tinha quanto? 35 anos. 35. Com ele do lado. Com certeza. Meu Deus. E tanta coisa aconteceu naquela viagem. Meu Deus do céu. Assim, aí é outra história. É outra história. Vale um programa completo só essa viagem. Só dessa viagem, com certeza. Isso daí é outra história. Mas aí eu contando do reino de Iemanjá, né? Aí o meu avô, atabaqueiro, ele que tocava atabaque, ele que conduzia os trabalhos, calado, não falava nada, só olhava, né? Meu avô era assim, você olhava, ele não precisava falar nada, ele já transmitia pelo olhar tudo que ele... Imagina. E ele que conduzia, né? O centro e tudo. E a minha avó trabalhava. E pra você ter uma ideia, o centro foi inaugurado em 1967. Eu nasci em 68, então literalmente eu nasci lá. Tem foto da minha mãe grávida. Já nasceu batizada, já nasceu com cabeça feia. Já fui preparada.
E olha, que a gente nem sabia quem seria, né? Porque eu tenho outra irmã, tenho outras irmãs, né? A gente não sabia que seria eu. Eu, sim, porque a minha avó fazia questão de não falar absolutamente nada. Depois que ela morreu, ela mesma falava: depois que eu morrer, vocês veem que vão fazer. Ela já sabia com certeza absoluta, Mas, né? mas coloca, eles colocam. Teve uma época que eu comecei a ter uma cigana, né? Uma pombagira cigana, muito forte. Agradeço a Laurier. E eu agradeço muito a ela pelos trabalhos e tudo mais. E teve uma época da minha vida que eu comecei a dançar dançando ventre, e a minha avó falou para uma amiga nossa: a Kátia não sabe por que ela está dançando dançando ventre, mas eu sei. Que lindo, que lindo, que lindo. E dancei dançando ventre anos, fazia apresentação. Ah, Gente, já trabalhava sem saber. E na claro. época, sem querer, já pintei meu cabelo de vermelho. Olha só, sem querer, né? É, Ah, sem querer. como Pintei dizia. meu cabelo de vermelho e já tá, eu vivia com ela, né? E, lógico, no Reino de Iemanjá, sempre, toda semana, semanalmente. Quando eu não ficava o final de semana inteiro, né? Porque às vezes tinha deitada para o A gente santo, se sente bem cabeça de dentro alguém. do. A gente se sente bem. Ficava Principalmente quando sexta, sábado, criança, domingo. né? Quando criança, adolescente, a gente se sente tão bem dentro do terreiro. Não que hoje a Sim, gente não se sinta, claro que a gente se sente muito bem lá dentro. É um local para se sentir bem, não resta a menor sombra de dúvida. É um local que sim, precisa acolher, precisa estar sempre muito positivo para que as pessoas se sintam bem. Mas a gente, sim. quando é mais jovem, é um local que, qualquer probleminha, Era vai lá. Não colônia precisa de nem deitar. férias, gente. Quantas vezes a gente passou Senta lá, férias lá? olha o que eu fazia, ó, apoia no congá, apoia a cabeça no congá. Ia tudo embora. Dorme lá. Nossa, É, que delícia. é aquele lugar, é uma bênção, né? Inclusive, amanhã tem gira de Preto Velho. Oxe, que delícia. Aí, então, Eu tive de cigano ontem, só para falar. que maravilha. Tô aqui, tô aqui todo travado, mas foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Não, gente, não, assim, é cansativo, né? Porque incorporar não é fácil, tal, mas é uma coisa maravilhosa, porque você vê que aquilo lá está dando certo, você está ajudando, realmente as coisas estão acontecendo, está abrindo os caminhos das pessoas, porque o orixá está mais vivo na vida da gente do que a gente imagina. Isso é o presente da vida. Eles ensinam muita coisa para a gente. Por exemplo, o Xangô ensina a justiça, Yansan ensina a coragem, Iemanjá o acolhimento. Eles são não só seres de luz, mas eles te ensinam diariamente. Estão Nossa, presentes na sua vida diariamente. Nanamburuquê, a senhora os orixás mais antigos, né? aqui entre Enfim. nós dois. Só aqui entre nós dois. Pessoal, tapa os ouvidos. Quem tá ouvindo o programa, tapa os ouvidos. Aí agora. Sou filho de Obaluaê. Imagina o que é ser filho de. Também? De Obaloaê com Nanã. Nanã e Obaluaê. Obaloaê. A mamãe e o filho. Nossa, no mesmo trono, os dois. Que coisa. Exatamente. A mesma coisa, o mesmo trono da evolução. Eu sou Obaluaê com um Oxum. Oxum, uma senhora maravilhosa, incrível. Mas continua, desculpa, eu interrompi a senhora de novo. Então, a minha avó, né, e desde ali ela morreu com 88 anos. Com 88 anos, em setembro, ela morreu em novembro. Em setembro, ela fez a gira do aniversário dela. E ela estava triste, aquela gira foi triste. Nossa, a Vodinha, porque eu chamava ela de Vodinha. Vodinha. Vodinha, por que a senhora está tão triste? Tô triste, eu não estou bem, porque era o último aniversário dela, né? E não foi a última gira, porque depois ela fez uma gira em outubro também. Devia ter um homulusão lá parado, só olhando para ela, falando assim. Não, e ela já começou a ser questionada pelas entidades, já entraram lá falando, quem vai ser, quem não vai ser a pessoa. Aí falaram de mim, aí a minha avó ficou brava, porque na verdade o que acontece? É uma vida muito dura, né? Nossa, nem É uma vida dura. Então ela tinha um pouco de receio de eu assumir e não aguentar, né? Porque a gente tenta fugir, viu? Eu tentei fugir. E quanto? E como? Eu tentei fugir de bala
de mala e cuia, desaparecer, né? Porque ela faleceu em novembro. E até eu reabrir o centro, eu reabri em julho do ano seguinte. Foram pouco tempo, que foi o mês Bem do meu rápido, aniversário. Até foi rápido, pouco, né? foi rápido. Mas parece que foi uma eternidade, porque todo esse tempo sem ter gira foi demais, né? Principalmente o pessoal que estava lá, né? Que já acompanhava Sim, de sim. anos. O filho de santo mais velho tá lá há 50 anos. A gente fez aniversário de 50 anos da Neia, que é uma das pessoas. Neia, te amo, amor. Ela vai Ela vai saber. ficar super feliz de ouvir isso, que eu citei o Claro, nome claro, dela, vai, né? tomara. E aí é uma dos braços direitos que faz a defumação pra gente, que faz as comidas de santo, Que né? delícia, que Que delícia. os papéis são muito bem delimitados lá no Reino de Iemanjá, e o ritual é muito bem delimitado, já tem uma sequência, uma organização, as músicas, tudo, 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 tudo. O que não É uma impede coisa de que sempre estar se aprimorando, né, mãe? se Eu aprimora, acho muito gostoso exatamente, é exatamente, são você novos caboclos, né? isso, esses terreiros mais antigos, mais tradicionais. Ah, o gostoso, assim, eles têm o ritual. Você percebe que tem uma organização clara e que funciona. O que Sim, não impede, de forma alguma, de ir evoluindo, de ir colocando coisas sim, novas. Porque, como a senhora falou, são entidades novas, são são médiums todos novos, novos, são pessoas sim. novas na assistência, com necessidades novas. E a espiritualidade é extremamente sábia em adaptar o que já está dando certo para as novas necessidades. Eles são muito sábios Só em nos orientar. acrescenta, na verdade acrescentou, porque o caboclo de vovó era girassol. O meu é tupinambá juntamente com o seu caçador. O chefe da tábua é tupinambá, mas quem trabalha na cura é o seu caçador, e ele é chamado de caçador adivinhador. O Ah, nome dele é um olha só. velhinho, Ah, olha, é um ser de luz, nossa, de mais de 500 anos. Tanto é que ele fica sentadinho só, fazendo a cura dele, é o trabalhador. É um velhinho, assim, um amor, né? O pessoal adora ele. E Tupinambá, né? E o Exu de vovó era seu Tiriri. adoro, Aí, adoro o seu Tiri. Não, Tiriri! não Olha, é o eu meu, lembro não é o dele meu, me não é o meu, mas chamando, vem aqui dançar, dançar do ventre pra mim, Tiriri, sem vergonha. então, exatamente isso. E Que a minha deve avó ser feliz da vida. E o é, meu é o seu Sete Encruzilhadas. maravilhoso, maravilhoso, E maravilhoso. quem me falou que era seu Sete Encruzilhadas foram elas mesmas. Elas apareciam as duas, a mamãe e a vovó, que eu achava que era a Zé Pilintra. Olha só, como a gente não sabe das coisas direito, né? Eu achava Ah, que era Zé Pilintra, que combinava mais com Pombagira Cigana. Falei, é Zé Pilintra, tal, não sei o quê. Aí elas chegaram para mim e falaram, não é Zé Pilintra, não. Você tem que usar uma cruz nas costas, porque você é de 7 encruzilhadas. Não tem nada de Zé tem Pilintra, nada tá, a ver, tem dona nada a ver. Cátia? Puxou a orelha, que Zé Pilintra nada. Enfim. Inclusive, tem uma história com o Zé Pilintra de minha avó, que é uma coisa. Ai, tem tanta história, gente, que Já é o programa 3, já temos 3 programas. 1, 2 e 3. Ah, tá maravilha. a sequência, né? E a Pombagira de vovó começou com Clara Pemba. Hum. Clara Pemba começou com Clara Pemba. Depois, ela não sei se ela evoluiu, essa Clara Pemba, né? Vinha na linha, ela evoluiu, ela começou a não vir mais, passou a ser Maria Padilha. E quando Ah, ela faleceu, era Maria Padilha, né? Padilha. E Adoro. ela foi Nossa, para a Espanha, conheceu o lugar de Maria Padilha, Padilha. Ah, né? que delícia. Olha só. Olha que lindo. Não, a minha avó tinha uma amizade com um padre, porque você sabe que a Umbanda tem um secretismo muito grande com a religião católica, e tem. Eu não sei se tem gente que não acredita nisso. Eu fui criada Mas, acreditando mas, 100%. mas é importantíssimo o sincretismo. Talvez hoje tenha menos, mas o sincretismo, para quem não conhece, deixa eu só explicar rapidinho. Tá? Sincretismo é você pegar um orixá ou uma entidade da Umbanda e fazer o seu paralelo com o santo católico. Sim, Então, por exemplo, Ogum, São Jorge. Oxóssi, sim. São Sebastião. Oxum com São Yansan, Lázaro ou Baluaê.
Paulaê, Yansan com Santa Bárbara, Oxalá com Jesus. Então, e por que isso foi importantíssimo? Porque as pessoas, ao entrar num terreiro de Umbanda, tinham muito medo. Não sabiam o que iam encontrar. E quando batiam os olhos no Congá é o altar da Umbanda, e tinha lá uma imagem de Jesus com os braços abertos ou com as mãos espalmadas, se sentiam mais em casa. Tem Jesus aqui. Agora, talvez nos dias de hoje, o sincretismo não seja tão necessário quanto já foi, mas esquecer o sincretismo é um erro que nenhum umbandista, que nenhum terreiro pode fazer. O sincretismo foi, sim, muito importante. E tem terreiros, acho que creio como o seu, que mantém essa questão das imagens católicas. Tem um São Jorge. Eu fui criada assim, fui criada com esse sincretismo, né? Que é São Jorge, sabe, tem um Jesusão ali, e fala que é Oxalá. Ser ou não ser, não importa. O que importa tá aqui, ó. O amor, exatamente, a fé, é o ser de luz. São entidades lindas e maravilhosas, né? É isso que importa. E então, aí a minha avó, tinha um amigo espanhol, padre, que falava com ela toda hora. Eles eram amigos. Que lindo isso. Era uma amizade. Tudo que na Bahia, você sabe que lá vão as escadas. Bom, Salvador, minha avó ia todo ano para Salvador. E o pai de santo dela era do Rio de Janeiro. Era o pai de santo do Rio de Janeiro, vira e mexe. Quando eu era pequena, a gente ia junto lá para o Rio de Janeiro para ela ver o pai de santo. Mas, assim, e tem um monte de história. Eu, quando fui fazer a minha cabeça, né, que eu passei por uma fase difícil da minha vida, e a minha avó, por uma série de questões, ela não, naquele momento, ela não poderia fazer a minha cabeça, assim. E o que ela fez? Ela chamou uma outra mãe de santo, tinha que ser uma outra mãe de santo, né? Coisas que a gente não entende, mas que ela falou, não pode ser eu nesse caso. Ela não podia. Né? Não podia. Mas aí o que ela fazia? Ela brigava com a mãe de santo. Claro. Eu não tinha a menor dúvida que ela brigava. Não é assim, faz desse jeito. Eu quero assim. Por que você não faz? Eu não quero fazer, faz você. Não, foi muito engraçado. Eu me lembro até hoje, a mamãe e ela, e a minha mãe falando assim: mãe, deixa ela fazer. Não, mas tá errado o que ela tá fazendo. Falei, gente, peraí, não, eu no meio lá. Peraí, gente, vamos se acertar aqui, né? Porque eu não vou ficar com a cabeça bagunçada, eu vou ficar com o santo bagunçado aqui, porque vocês não querem colocar um na minha cabeça, outro na minha cabeça. O que está acontecendo aqui? Foi muito engraçado, mas enfim. E você sabe que a minha avó, lá no Reino de Iemanjá, ela recebia muita gente, até gente famosa. Ela recebeu o Pelé uma vez. Olha aí, que delícia. Tirou foto? Não tirou. Naquela época, você acha que a minha avó... Ela não divulgava nada, ficava tudo em segredo, né? Você sabe que na minha época você não podia nem falar que você era da Umbanda, imagina, você falar que era da Umbanda. Exato. Você era expulso da escola. Eu estudava em colégio de freira, imagina, né? Eu ia ser expulso da escola. A minha mãe tinha uma papelaria aqui em São Paulo, do lado de um colégio de freiras. E ela sempre fala assim, eu ia muito lá, você nunca fale que é um bandista, porque senão as freiras aqui vão brigar e não vêm comprar mais a papelaria. Falei, mas era bem aí. Mas sabe que eu nunca escondi, né, mãe? Eu nunca escondi. Quando me perguntavam, entrava no tema religião, eu sou um bandista. A espírita? Não, um bandista. Mas é espiritismo? É Umbanda. Eu sempre briguei muito. Não, eu já não falava. Clareza. Eu falava. Falava que eu era espírita. Não, nem falava que era espírita. Não falava nada, na verdade. Né? Ia participar de uma das listas. Ficava lá, porque colégio de freira, você tem colégio de freira só de meninas. Não. Enfim, porque o sincretismo na Umbanda de vovó era muito forte. É ainda muito forte, né? Sim. Enfim, isso não importa. Importa é Umbanda, né? Então vamos lá. Mas continua a história. E aí a minha avó ficou com o Reino de Iemanjá de 67, não, sei lá.
ela viveu mais de 60 anos, 70, mas ela já trabalhava, antes de conhecer o meu avô, ela já trabalhava, e quando ela conheceu o meu avô, que ela começou a trabalhar numa garagem, meu avô tinha uma lojinha uma lojinha de carros, né? E ela trabalhava na garagem do fundo, né? No fundo da garagem, porque não tinha espaço, né? Não tinha um espaço para ela. Até que o meu avô, graças ao Caboclo Girassol, ele foi salvo de um acidente de carro, né? Ele viu mesmo um caboclo, tipo, puxar a mão dele, parar o carro dele, para ele sobreviver. Ele viu a imagem, né? Até então, ele acreditava, mas sabe quando enquanto você não vê, você não acredita? Sabe assim? Creio pero no mucho. Creio, pero no mucho. Aí ele foi salvo e a partir daí que ele comprou a casa na Praia Grande, não, agora você vai trabalhar, realmente eu vou comprar uma casa para você trabalhar. E foi assim que ele comprou em 1966, 67, né? 67 foi a inauguração, eu acho que ele comprou em 66. E aí, a partir daí, sim, várias e várias e várias e várias pessoas passaram por aquele centro, e tem um povo que era do tempo da minha avó que continua no centro, né? Hoje em dia, o centro tem, em média, de 30 a 40 pessoas fixas. Lógico que sempre é assim, a pessoa vai, resolve o problema dela, se manda. E eu também. E eu também não. Eu quero que quem quer participar da firmeza e quem quer continuar o trabalho lá junto comigo, fica. E dessas pessoas, 20, 25 são pessoas do tempo da minha avó. Lógico, entraram outras pessoas que também trabalham, pessoas novas, nova geração. A nova geração está vindo, né? As pessoas mais jovens. Bom, né? É muito bom eu acho que os jovens estão vindo para Umbanda. Podem ir para qualquer religião, tá, gente? Aqui a gente não, eu não indico nada. A única coisa que a gente indica para os mais jovens: tenham fé. Pratiquem a sua fé. Quer praticar na igreja, quer praticar no templo evangélico, quer praticar na mesa branca, quer num terreiro de Umbanda, quer numa mesquita, na mata ali com xamãs, num templo budista, não interessa. Mas pratiquem a sua fé. E a caridade, porque a gente veio aqui justamente para um ajudar o outro, né? A caridade e o amor. É a linha, né, mãe? É a linha. Você começa pela fé, exatamente. Sente o amor e aí você quer colocar isso para frente pela caridade. E ajudar as pessoas. E é tão gratificante. Tem uma coisa no meio. Conhecimento. Conhecimento. Nunca podemos esquecer o estudo. O que Umbanda é assim, o meu caboclo fala, Umbanda é estudo, 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 estudo. E estudo, exatamente. Quando você acabou de estudar, você começa a estudar tudo de novo, porque você não sabe nada. E praticar, e aí você pratica o estudo. E esse meu livro aqui, foi uma psicografia, na verdade, isso aqui, né? Porque eu tive a minha avó do meu lado o tempo todo, né? Porque as coisas, as histórias vinham na minha cabeça, as coisas, todo o conhecimento que eu adquiri, que eu aprendi com ela. Lógico, eu li muitos livros de Umbanda, inclusive o Mitologia dos Orixás, que é um livro riquíssimo, né? Mas é uma linguagem densa, você sabe muito bem. E eu queria uma coisa, dos livros que eu li, eu queria um livro que pudesse falar diretamente com as pessoas, que as pessoas pudessem entender de forma mais fluida, ter um entendimento mais do dia a dia, sendo aplicado no dia a dia. Não é uma coisa, uma divindade fora do alcance, inacessível. Não, eu queria que fosse uma coisa acessível do dia a dia, um ensinamento diário, os orixás te ensinam diariamente qualquer coisa. Até o fato de você tomar um copo d'água, você tem que já agradecer por poder ter aquela água e poder levantar e poder estar viva, né? Você agradece ao Oxalá todos os dias. Você agradece pela justiça diária que acontece na sua vida, a Xangô, né? As suas batalhas que você vence, que você luta, você agradece ao Ogum e você aprende com ele a aceitar as coisas que você não pode mudar e a lutar por aquilo que você quer. Perfeito. Perfeito, mãe. Né? A Nanã, quando você está muito cansado, deita, descansa e só pensa em Nanã. Deixa ela tirar
tudo que peso do Exatamente. teu A corpo, aí você fala, sabedoria de Nanã, calma, paciência. exato, isso é uma delícia, isso é uma delícia. Ah, mãe, esse livro a senhora escreveu como histórias, né? Tem vários capítulos, e cada capítulo conta uma história, né? É como se Sim, fosse vários contos. exatamente. Continhos não, E contos. primeiro ele define o que é a Umbanda, né? Fala sobre Umbanda, a origem divina da Umbanda, que é o primeiro capítulo. Depois Uhum. fala de todos os orixás. Eu coloquei, tentei colocar uma hierarquia de orixás, né? Oxalá. Eu coloquei Iemanjá depois, eu devia ter colocado Nanamburuquê, mas eu coloquei Iemanjá para falar de vovó, né? Nanã, Omolu, Oboloaê, Xangô, Oxóssi. Aí no Oxóssi eu falo de caboclo girassol, que era o caboclo de vovó Inca. Aí eu vou seguindo todos os orixás. Eu falo também de outros orixás pouco conhecidos, como o Logunedé, Cairós, Aira, Porque Emunitá, Unilê, aí Ifá, Agé. deixa eu lhe fazer uma pergunta e entra muito. E eu gostei muito quando eu vi que a senhora colocou, além dos orixás, além de uma linha mais clara de orixás, colocou Tradicional, o, o Sen, por exemplo, que é o fantástico. sangue, que é o Colocou, senhor das folhas, a cura. Ele é colocou mágico, ele Logunedé, é um ser mágico. exato, colocou Onilê, colocou a parte Sim, de Ifá, sabe, colocou vários outros. Aí tem capítulos aqui, eu estou olhando aqui, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio, tem um amigão meu, que é o seu Marabô, aqui tem um capítulo só do seu Marabô. que é Um amigão. o primeiro da minha avó, ela começou com Marabô, depois ela foi para Tiriri. É, Agora, a que o linha. Marabô é muito ligado, o Marabô é ligado a Xangô. E Sim, os orixás de cabeça de vovó era Iemanjá e, e Xangô. E Xangô, Marabô vinha com Xangô. Depois ele deixou lugar para o Tiriri. São coisas que acontecem na Umbanda que você não sabe, mas tem todo um sentido, sim, depois mas a gente vê esse sentido na nossa vida, né? Na nossa vida. exatamente. E essa linha que a senhora colocou no livro, de colocar capítulos por capítulos, ao meu ver, facilita a leitura. Você pega o livro, ele tem uma sequência. Você pode ler da Sim, página 1 até a página final, que é a página 240, ele vai bolar, não, 260. 265. Você pode pegar da primeira página até a última. Agora, se eu quero ler simplesmente alguma coisa sobre Iemanjá, eu posso ir no capítulo de Iemanjá e ler que faz sentido. Aquele capítulo faz sentido. Porque lá você vai conhecer as características de Iemanjá, como Uhum. são os filhos de Iemanjá, as características dele. Tem ponto cantado, oração e tem histórias reais. E tem sempre uma história associada a Iemanjá, que no caso é a menina que vem Iemanjá, que é Marina, né? Aí eu começo a... Aqui, esse livro... Deixa eu te contar uma coisa interessante. Em outubro do ano passado, eu lancei esse livro, A Menina que Via Iemanjá, como uma série única, um livro só. Ele tinha Tá. 524 páginas. E ele Caramba! fala, esse livro eu tenho ele ainda aqui. Uhum. E aí ele falava de todos os orixás, de todos os todos, estou falando não todos os caboclos, de caboclos, de pretos velhos, aqui também fala, mas fala um exemplo de cada. É. De preto velho, de Exus, de pombagiras. Herê, eu vi que tem um capítulo só de Herês aqui. Só de Erês. Aí, o que eu fiz? Ele ficou muito denso, ele ficou muito... E olha que eu encurtei ele, porque ele tinha mais de 600 páginas. Aí, o que acontece? Eu pensei assim, gente, eu não posso, eu vou ter que criar uma série. Aliás, foi o meu marido até que falou, Kátia, cria uma série, cria a série. A primeira você fala de orixás, a segunda você vai falar só de caboclos de Oxóssi, a terceira você vai falar só de Exus de Lei, a quarta você vai falar só de Pombagira, de Herê, até ter 7, que é o número, que é o meu número no cabalístico Não, da Ubuntu. um pouquinho cabalístico, quase nada, quase nada. Quase nada, né? Eu nasci no mês 7, inclusive, né? Pura coincidência novamente, pura coincidência novamente. Exatamente, coincidência da vida. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou criar histórias de orixás, né, primeiro, né, concentrando em histórias relacionadas à minha avó, ao meu avô, à bisavó Cândida, ao meu bisavô, minha tataravó Cândida, meu bisavô Domingos,
de Júlia, que era a minha bisavó. Vou concentrar nas histórias dela nesse livro. Lógico, tem outras histórias também. E falar de todos os orixás. Falar isso que eu estou falando para você, de todos os orixás. Aí depois eu vou criar só de caboclos de Oxóssi. Entendeu? Criar, Ou por seja, exemplo, fazer um livro de Oxóssi e falo dos caboclos. Mas com focos mais específicos. Nos caboclos, porque tem caboclo que você nem imagina. Imagina. Que existe. Imagina quando eu imagino. Preto velho, eu vou falar só de preto velho, eu vou falar só de Exu de lei, eu vou falar só de pombagira de lei, entendeu? E de Exu. E que eu posso contar de casos de Exu? Meu Deus do céu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa em termos literários. Também é importante pensar em termos literários. Existe uma importância, assim, vital, uma coisa brutal, de se registrar memórias. Todas essas histórias que a senhora está contando nesse livro e vai contar nos próximos, são histórias que a senhora ouviu da sua histórias avó, reais, da sua mãe, que elas ouviram, que é o que nós literariamente chamamos da questão da tradição oral. Ou seja, a senhora está registrando. A senhora já imaginou que se a senhora não fizesse isso, essas histórias iriam se perder? Se a senhora não soltasse esse livro aqui, todas essas histórias que a sua avó, que a sua mãe contar, que elas ouviram, que foram contadas, e mesmo que a senhora contasse, eu não sei se a senhora tem filhos, mas tem filhos de santo. Então, mas a senhora poderia até contar, mas muitas histórias iriam se perder. Muitas histórias ninguém jamais iria saber. E aí, já me perguntaram, mas tem algum interesse? A história de uma pessoa tem interesse para outra? E o que eu respondi foi, tem. Porque são histórias de vida. E nós não temos o direito de perder essas histórias. Cada pessoa tem uma história, independente do tema. Pode ser gastronomia, pode ser turismo, pode ser artes, pode ser cultura, pode ser religião. Mas cada pessoa tem a sua história. E todas são bonitas. Mas a minha vida é muito simples, mas você tem uma história para contar. E eu falo sempre que conte essa história. Por favor, não deixem histórias morrerem, não deixem as histórias se perderem. Todo mundo um dia vai fazer a passagem. Isso é a única certeza que nós temos na vida. Nós um dia vamos bater. A minha avó sempre falava isso. A única coisa certa da vida é a morte. É a morte. E quando a gente fizer isso, todas as nossas histórias não contadas vão se perder. Vão esquecer. Então, a importância disso daqui, mãe, muito mais do que uma importância para a Umbanda, muito mais do que uma importância para a literatura, tem uma importância para a vida. Porque aqui a gente encontra algumas histórias que foram vividas, que a gente se emociona, a gente fala, a gente dá risada, a gente fica bravo, a gente faz tudo, porque a vida é isso tudo. Então, se a gente não registra nossas histórias, vão se perder. E aí a gente está vivendo para quê? Para se perder? Então, mãe, primeira coisa que eu tenho que falar é obrigado por ter registrado essas histórias. Eu que te agradeço por estar falando aqui, por ter essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de falar de uma... Assim, você vê, né? Isso que eu queria que o mundo soubesse desse livro, porque ficou limitado, né? Por isso que eu chamei a LC para me ajudar. Me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não consigo dar conta de distribuir... Claro. Não dá, o Brasil é imenso, e eu não quero só atingir o Brasil, logo vai ter outras línguas esse livro aqui, eu pretendo fazer em espanhol. Claro. Porque como que a senhora arrumou editora, mãe? Eu estou vendo aqui a Frontes Editora. Como que a senhora arrumou para ele ser efetivamente editado, publicado? Porque a senhora poderia ser colocado na Amazon. Olha, ele apareceu no meu caminho. Coincidente, viu? Coincidência, claro. Ele apareceu no meu caminho, né? Eu estava procurando na internet
alguma editora, exatamente. E ele foi o primeiro que me apareceu. Ele me achou, antes de eu achar ele. É uma editora que tem essa linha Pequena. religiosa, umbandista ou não? É uma editora Não, geral? não. Uma editora Não é. geral. Ricardo, eu fiz uma amizade com ele, com o Ricardo. Uhum. Até futuramente eu vou melhorar até a diagramação. Eu já Traz tive ele um umas dia aqui. consultorias A aí. senhora fez amizade? Fala para ele, traz ele um dia aqui para eu entrevistar ele, para eu conversar com ele sobre o mercado editorial. Traz ele um dia aqui, fala com ele. Sim, eu vou te passar o contato dele. Ah, legal. Tá Agora, bom? mãe, uma coisa. Se a senhora pudesse imaginar, eu quero ver esse livro, além de estar nas minhas mãos, claro, porque eu sou importante, claro, né? Afinal de contas, eu sou. Sérgio. É o Mas, Sérgio e importante. mas quem que a senhora gostaria de ver esse livro? Aonde que a senhora gostaria que esse livro chegasse? Nas mãos de quem que a senhora gostaria que. Quem que deve ler A Menina que Via Iemanjá? Ai, meu Deus do céu, alguém. Ai, puxa vida, alguém específico assim? Não. Que tipo de pessoas? São umbandistas, são dirigentes, são não umbandistas para conhecer. Que a senhora gostaria de falar, que bom que esse livro chegou nesse público. Em quem que a senhora gostaria? Eu gostaria que chegasse no público evangélico. Poxa, mãe, a senhora é ambiciosa, hein? Eu queria que eles entendessem o que é Umbanda. Porque eu tenho uma irmã evangélica que respeita, uma irmã de sangue, descendentes do reino de Iemanjá e de Nanã. E ela respeita, ela acredita, ela nasceu também lá, mas agora ela é evangélica. Mas ela respeita, mas a maioria não respeita. Famoso livre-arbítrio. Exatamente, mas tem gente que critica. Eu tenho um Instagram, né? Fé nos Orixás, eu tenho Instagram, YouTube, tenho tudo, tenho todos os canais. Daqui a pouco a senhora vai dar tudo isso pro povo aqui. Pode fala da história da sua irmã. E eu recebi ofensas, chamando a minha avó de coitada. Ai, coitada, vi Iemanjá, vi o demônio. Não creio. Acredite, se quiser. Não, eu fiquei tão triste, tão triste. Eu fiz um post enorme, explicando, respeitando, falando que eu tinha pena da pessoa que fazia isso. Por quê? Porque ela não está sendo justa com ela mesma. Porque se ela não respeita a religião do outro, ela não respeita a dela também. E sabe por que a gente não adora o demônio? Sabe por que a gente não adora o diabo? Porque a gente não acredita na existência dele. Porque o diabo só existe na Igreja Católica. Lá. Como é que a gente pode cultuar alguma coisa que a gente não acredita nem que exista? Exatamente. Ai, vocês todos vão para o inferno. Não vamos, porque a gente não acredita em inferno, gente. Inferno não existe outros mundos. Outros mundos bons, não tão bons, mais ou menos. Outros níveis de mundos, escalas evolutivas. Mas o inferno só existe na Igreja Católica. E, aliás, eu acho que eu sempre falo assim, mas vocês acreditam no demônio? Eu falei, gente, vocês já foram. Desculpa, gente, eu não estou criticando aqui, tá? Não tem preconceito aqui. Mas assim, eu não conheço. Eu nunca fui numa gira, nem no meu terreiro. Não, quero ir conhecer o da Mãe Kátia. Mas assim, eu nunca fui num terreiro, numa gira, onde se falasse o demônio, o capeta, o diabo. Nunca fui. Agora, eu já fui em culto evangélico, porque eu quis conhecer cultos evangélicos, eu quis conhecer manifestações religiosas diversas. Diferença, sim. Para entender. E num culto evangélico, o que vocês falam de demônio, o que vocês chamam o capeta, a palavra diabo aparece mais do que a palavra Jesus num culto evangélico. Então, quem está chamando mais de diabo? Nós ou ele? Exatamente. Então, pergunta. Colocado isso, o segundo livro a senhora pretende soltar quando, mãe? Assim, tô fazendo essa divulgação, né? E agora eu tô focada nisso, né? Eu comecei recentemente, né?
Mas ele está praticamente pronto. Por quê? Porque ele já tá pronto. Né? É só preciso complementar ele, porque era um livro de 600 páginas, praticamente. Foi o que a Já senhora, tem muita coisa do que a senhora tirou desse e vai estar no segundo. Vai estar no segundo, exatamente. Eu só preciso complementar, enriquecer mais, falar mais histórias, mas isso é a coisa mais fácil que tem, porque história que não falta. Né? Verdade, verdade. E é bem o que a senhora falou, né? Falta papel, falta papel. Ah, não, isso Papel falta. E a gente vai escrevendo. A gente conhece aquela história. Nós ouvimos essa história dos nossos pais, avós, tios. Nós vivemos também, nós vimos as histórias. Porque quando eu estava lá, eu via a pombagira falar, eu via a caboclo falar, eu via as pessoas consultar, eu via a minha avó falar de fulano, de Beltrano, de Cicrano, porque eu acompanhei, as curas, tudo. Eu já vi espírito bater na porta da minha avó, espírito desencarnado bater na porta da minha avó. A senhora tem evidência? A minha avó tinha mais, eu tenho menos, eu sou mais auditiva. Tá, entendi. Mas assim, e quando a gente está escrevendo essas histórias, a gente escreve. Hoje em dia é digitar, né? A gente digita, mas eu falo escrever porque eu sou velho também, para mim é papel e caneta. Vai escrever. Vai. Quando a gente olha o que a gente escreveu, a gente fala, mas peraí. Mas como eu escrevi isso? Essa parte aqui apareceu de onde? E surgiu ali no meio do texto e a gente deixa, né? Veio de onde? Você sabe que até hoje eu penso, agora você me pegou Como que eu escrevi esse livro de quase 600 páginas? Como? Eu me pergunto, sinceramente, de verdade, como que eu consegui e me lembrar de tudo que é história, de todas as entidades, de todas, das pombagiras que eu falo, porque no livro tinha várias histórias de pombagira, eram histórias reais, verídicas. Gente... Que gostoso é isso. Não, assim, isso aqui, pessoal, é uma leitura. Leiam. Só que tudo isso aqui aconteceu. Tudo isso aqui é verdade. Tudo isso aqui passou pelo nosso tempo. Passou e construiu a história de Kátia Vaz Pérez Alves Bacariça, de mãe Kátia. Construiu a história da Umbanda, construiu a história das relações, do acolhimento, da fé, do amor. Isso aqui, a gente está lendo a verdade. Porque é uma coisa vivida. Não, é porque eu não sou... eu não sou uma mãe que se tornou mãe. Eu venho de uma linhagem, né? Inclusive, na outra encarnação, eu fui negra e trabalhava junto com minha avó. Que sorte a sua. Tudo que eu sei do meu passado lá, tem coisa que eu preferia não saber, não, mas tudo bem. Mas eu era negra, trabalhava, escravidão, vivia. Mas ó, te digo uma coisa, para vir filho de pai Baluaê é porque boa coisa nós não fomos em algum lugar aí, viu? Em algum lugar, boa coisa nós não fomos, não, viu? Pois é, menino. Pois é. Mas dá pra ler sem ser bandista, não dá? Hã? Sem ser um bandista. Dá para ler esse livro de boa. Nossa, eu tenho pessoas que não são da Umbanda, que estão aprendendo. Aliás, eu tenho muita gente que pegou esse livro e falou para mim, olha, eu estou iniciando na Umbanda e eu gostei do seu livro, assim, aparentemente parece uma leitura mais didática, para aprender mesmo, né? Porque você sabe que os livros de Umbanda são densos, né? São mesmo. Sim. Tem alguns importantes, mas chatinhos de ler, viu? Coisinha chata. Não, de verdade, eu não conseguia ler inteiro, assim. Eu lia, e depois parava, depois lia mais um pouco. E a minha avó tem um arsenal de livrinhos de 1900 e bolinha. Eu quero todos. Os livrinhos fininhos de cada orixá. Eu vou pegar um aqui para te mostrar. Gente, pega lá. Gente, desculpa, eu sei que está sendo um programa um pouquinho diferente dos que eu faço, mas desculpa, a emoção fala muito mais alto e a oportunidade fala mais alta do que... Olha só, os livrinhos. Olha só. Ó,
de 87, olha só, de texto, Carlos Lombardi. E é um livrinho que conta de cada orixá, tem a figurinha do orixá, e falam uma coisinha bem assim, ó, o Boloaê, olha, o Baloaê já está um pouquinho mais grosso. Inhança, esse aqui é Inhança. Esse é o Baloaê, o Xumaré, o Xóssi, ó. Esses livrinhos aqui que eu guardei, as 7 chaves. Tão importantes, né, mãe? É guardar essa literatura ancestral. O 87 não é tão ancestral assim, tem coisa muito mais antiga, mas já é século passado. Tem. Mas é importante a gente guardar isso para conhecer a evolução da Umbanda. A Umbanda, desde que ela foi anunciada, ela não foi criada, e eu não ela sei foi se anunciada pelo caboclo Sete Encruzilhadas, Pai Zélio Fernandino de Moraes, lá em 1908. Dia 15 de novembro de 1908, só para registrar aqui. Ela já existia muito antes. Mas a espiritualidade falou assim, vamos dar uma organizada nessa bagunça? Vamos colocar numa estrada? E a Umbanda passou por muitos altos e baixos, desde aquela época. Já fomos perseguidos pela polícia mesmo. Pela polícia. Já teve terreiro queimado. Terreiro queimado. Tem uma frase que fala assim, terreiro bom é terreiro longe. Sabe por que tem essa frase? Porque todos os terreiros eram longe. Não se podia ter um terreiro no centro da cidade, não se podia ter um terreiro no bairro, porque ele era atacado, era proibido. Então, todo terreiro era longe. Terreiro bom é terreiro pé no chão. Sabe por quê? Porque os terreiros eram de terra. Eram de terra batida. Porque não adiantava colocar um piso se a gente ia ser perseguido e ia ter que fugir. Então, o outro terreiro também era. Então, conhecer a história é importante para saber o que nós somos hoje. Como chegou nesse ponto da Umbanda, né? Como chegou agora? Como evoluiu, né? Na verdade, como evoluiu, como abriu a cabeça. Imagina, a minha avó, ela sempre estava com uma touca na cabeça. Sempre. Ela sempre protegia o ori dela. Eu já não uso. Mas é uma questão minha. Eu uso quando eu vou incorporar, quando eu estou na gira, eu uso meu pano de cabeça. Mas assim, para falar com as pessoas, para ir nos lugares, eu não uso as minhas guias diariamente. Mas, assim... Antigamente, você via um bandista na rua, cheio de guia, aquelas coisas, e aí, obviamente, era criticado, Exatamente. Porque a energia espiritual está dentro de você. Você não precisa dessa guia, você não precisa nada disso, está ali dentro de você. Lógico, a minha avó estava sempre com a cabeça. E com todo respeito. Respeito. A esse uso. Você identificava ela na rua, porque ela estava sempre com lenço na cabeça, ela era assim mesmo. Mãe, só uma coisinha. Eu vou querer parar agora, porque já estamos com quase 1 hora e ninguém escuta. Daqui a pouco ninguém mais escuta isso. Sim, com certeza. Antes de terminar, tem 3 coisinhas que eu quero colocar aqui. Primeiro, aonde que a gente encontra a menina que via Iemanjá? O livro impresso é do Clube de Autores, né? Você entra no site, Clube de Autores, você tem o livro impresso. Ele estava impresso, do Clube de Autores ia para a Amazon, mas aconteceu um problema lá com as revisões, que a minha capa na Amazon tá rosa. Eu já pedi para mudar, enfim. Mas então, o impresso no Clube de Autores. E o e-book Kindle na Amazon. Perfeito. E quem quiser conhecer mais sobre Kátia Vaz Pérez Alves Bacariça, o Reino de Iemanjá, onde que te encontra nesse mundão sem porteira aí? Instagram, Facebook? Conta pra Fé nos Orixás, o meu Instagram chama Fé nos Orixás. O meu YouTube é Força Espiritual. Força Espiritual. Eu criei recentemente. Procura Força Espiritual, o nome de capa. Eu não tenho nem... Eu tenho 250 seguidores. E lá eu falo, tem até um vídeo meu que fala sobre o medo das pessoas de irem no terreiro. E eu explico o que tem no terreiro, como você deve se portar, o acolhimento que é realizado lá, que as pessoas vão para lá
para receber uma palavra, e tem gente que vai lá e chora, tem gente que, entendeu? Sabe, as reações que tem lá, né? Ai, que meu celular tá aqui. Não, de Bom, boa, é mas força não, já tá espiritual aqui, ó. alguma coisa, porque força Fé espiritual nos tem um orixás. monte. Fé nos Aliás, orixás, força espiritual. acabei de descobrir que eu já estava ali seguindo, nem sabia que eu estava ali seguindo, mas eu já estava, a gente começa. Então já estou lá, eu vou lhe mandar mensagem. E a terceira coisa, dia de gira e aonde ir. Eu sei que é no sábado que a senhora faz a sua gira. É de sábado, é na Praia Grande, na Vila Tupi. É um ambiente mais fechado, entendeu? É um ambiente familiar, né? Um indica para o outro, tal. Mas, Ótimo, sim, e aí para entrar em contato, entra em contato comigo, que aí a gente encaminha vocês para o centro. Maravilha. Então, mãe, e a última coisa, é um pedido que eu faço para a senhora. Volta aqui para a gente conversar mais. Eu volto, só me chamar, a hora que você quiser. Vou chamar, porque eu quero... Eu adorei te conhecer. Eu já te conhecia, porque eu vi as suas entrevistas, eu vi que você era uma pessoa super agradável, uma pessoa que te deixava à vontade, né? Porque eu estava um pouco nervosa, assim, né, de dar entrevista. Eu nunca dei. Minha primeira foi ontem. Então, mas assim, é a minha terceira entrevista que eu estou dando. Já fica famosa, não volta mais aqui nesse programa pequenininho. Eu volto. Eu sei. Bem, obrigado. E eu amei falar com você, amei muito. Obrigado. Falar da minha avó. Sempre um prazer falar dela. Ela, meu Deus do céu, uma luz na vida de muita gente, né? E ajudou, uma pessoa de muita luz, que continua presente no Reino de Iemanjá. Vira e mexe, ela aparece lá, né? E você sabe que quando eu comecei a assumir o Reino de Iemanjá e de Nanã, eu não sabia se era eu ou eu era ela, e a gente... Não sei, era uma pessoa só, era um espírito só ali. Isso que importa. Minha querida, eu vou terminar o programa agora, e eu tenho certeza, muita gente vai gostar, assim como eu amei, e muita gente vai esperar a sua volta. Mãe, sua bênção. Até porque... Pai, Oxalá te abençoe. Muito axé na sua vida. Axé a todos. Tchau. Tchau.